Salve, salve, galera. Você que tá aí chutou o balde pra muito longe, então seu lugar é aqui, porque eu tô aqui pra dar início a mais um Busca o Balde, o quadro de saúde do Endcast. Eu sou o André Brito e tô aqui pra gente conversar com a Ana. Oi, Ana. Olá. Tudo bem? Bem, e você? Vamos buscar o balde de Bora. novo? Todo dia a Sempre, dia. né? Segunda é o dia mundial de buscar o É balde, né? isso. E se você quer, tem que buscar. Tem que Ninguém traz pra gente, né? Não. Esse não tem iFood. A gente direciona, traça a rota, aponta, né? E aí tem que ir. Isso aí. E com o Doc, né, Doc? Salve. Sim, vamos lá buscar esse balde de novo, porque todo dia a gente está buscando um balde diferente, né? É isso aí. Buscar o balde todo dia para não ficar muito longe da gente. E mais uma vez aqui com a presença ilustre do Wesley Du, educador Olá, físico da tudo Teico, bem? né? Boa noite para todos. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Vamos ajudar o pessoal a buscar o balde aí, né? É isso aí, porque também não basta a gente só dormir bem, comer bem e não treinar bem, né, Du? Não. Se treinar fofo, Não vai. não rola, vai. né? É dentro do que cada um tá buscando, né? Mas um treino bem feito, coisas diferentes, é clichê a frase, mas ela é verdadeira. Treinos diferentes geram resultados diferentes. É isso aí. Eu gosto muito, apesar de ser uma frase Pode que as ser pessoas uma usam frase errado montada, às vezes, Sim. mas é a pura verdade, né? A pessoa come mal, dorme mal, não treina e quer resultado, né? Essa semana eu fui, a recepcionista me parou, tava saindo, ela fez uma pergunta bem, cara, fui, tipo assim, tratei bem, mas e se eu treinar mais ou menos? Eu falei, velho, simples e curto, resultado mais ou menos. Mas é mentira, é verdade. Aí eu fui sim, eu fui Sem massagem, né? Não, foi verdadeiro, entendeu? ué. Não tem como você passar ali, ficar, né, luvinha de não afofando, é a verdade. É o ó, resultado que você espera é mais ou Sim. menos, então tá ok, né? Isso. É igual o meu caso, eu treino fofo, mas eu não espero um resultado de alta performance. Isso, então, foi o que eu falei agora há Justo. pouco. É o que Não é? é dentro do que cada um, né? e tá- Busca. é dentro do que cada um tá querendo. E tá dentro tudo do bem, que né? Cada um busca. Bom, gente, eu queria só reforçar mais uma vez que o Wesley, o Du, tá aqui, porque ele é um preparador físico, um treinador, um coach, um motivador de exercícios, Sim, né, Du? isso aí. Quais outros sinônimos a gente pode trazer Ele aqui? é um incentivador. Carrasco, acho que pode também. Acho que também. Coração gelado. Coração né? de gelo, já ouvi. Tem muitos. Cara. Enfim, Muitos adjetivos. é isso aí. O Du, ele é o educador físico lá da Teico. A Teico oferece vários serviços, né? Além dos serviços médicos, né? De uma clínica. Tem a doutora que é endocrinologista e nutróloga. Tem o doutor Bruno, que também é médico do esporte e nutrólogo, né? E é nutrólogo mesmo, não tô falando Nutrólogo não. Nutrólogo não. Então, Sou eu. doutora Ana Nutróloga. Só ela no trolo. Bom, dá pra cortar essa parte, produção? Gafe. E tem o Du, que é educador físico, Sim, tem a psicólogo, tem até personal chefe, né? Personal Nutricionista. chefe. A Teico é diferenciada. Quem não conhece a Teico tem que ir lá, né? Tá perdendo, hein? É uma equipe multidisciplinar. Não tem assim. Foda, né? Pode falar, Não, é foda. é diferenciada, muito fora da caixa, porque Franca não tinha isso, até os doutores chegar e trazer isso para a cidade. Não tinha, não. É assim, né? Nunca teve nada. Até onde eu conheço, só lá, entendeu? Eu também. Porque assim, a gente faz reunião, a gente conversa de todos os pacientes. Então, assim, fica um negócio, vamos falar assim, a gente sabe, eu sei, a nutricionista sabe, o doutor sabe, ou a paciente é da doutora. Eu sei, a nutricionista sabe, entendeu? Uhum. Então, vamos É falar um time assim. mesmo, né? Sim, e o que acontece com isso? Otimiza resultado, em curta tempo. Perfeito. Porque, tipo assim, às vezes eu tenho aluno, vamos supor, aí ele passa, aluno de presencial meu, aí treina comigo, passa com o nutricionista X, com o médico Y, cada um dentro desse eixo, ninguém comunica com ninguém, entendeu? Às vezes ele Cada um tá com um fazendo um método. protocolo lá para, um exemplo, para ganho de massa magra. O médico tá trabalhando aqui, o nutricionista diferente do médico e eu diferente dos dois. Uhum. Entendeu? Então lá Cada na um clínica, puxando pra um lado. sim, lá a gente encurta isso e faz o negócio acontecer, entendeu? Encurta o espaçamento ali, a distância entre os profissionais. Perfeito. Isso aí eu acho assim, é surreal, cara.
E é uma clínica que realmente promove a saúde, né? Até eu queria abrir esse episódio falando isso, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, define saúde como, eu estou colando aqui para falar ipsis literis, né? Para falar letra a letra. Um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Essa definição foi adotada em 46 e é a mais abrangente do que a concepção de saúde como ausência de doença. Então, acho que o que a TEICO oferece é isso, não só a ausência de doença, mas a promoção da saúde como um todo, né? Então, vocês estão de parabéns por trazer isso para a Franca. Obrigada. Nosso agradecimento, viu? Obrigada. O episódio de hoje a gente tem também uma interação, né? Uma seguidora que estava assistindo o episódio anterior e resolveu se manifestar, porque aqui a gente falou, teve um dos episódios que a gente estava falando sobre a obesidade, né? E às vezes a pessoa tem a sensação de preguiça, né? Que não está querendo nem treinar. E aí ela comentou o seguinte, quando ela assistiu o episódio. Ela respondeu, né? Um story meu, falando assim, ó. Então, puxando minha orelha. Sou magra, mas tenho e sinto tudo o que você perguntou a ela na entrevista. Não são só pessoas obesas que sentem indisposição, fraqueza ou preguiça, entre aspas. Deve ter uma condição hormonal, principalmente nas mulheres. E aí, doutora? Perfeito. Perfeito, porque não são só obesos, é porque na questão ali, no episódio, era uma paciente obesa que estava, né, falando sobre as queixas dela. Então, da mesma forma que a base principal da obesidade é genética, também tem a pessoa que tem facilidade a ser magra, tem dificuldade de ganhar massa magra ou de engordar, né? Então, é agora que a gente pode falar inveja, né? então, essas pessoas existem, tá? Onde elas vivem, o que elas comem, né? Hoje, no busco o balde. Então, elas existem e não quer dizer que elas têm saúde. Né? Então, porque é muito comum você olhar uma pessoa com sobrepeso ou obesidade e já julgar que ela tem uma saúde ruim. Até ela mesma fala assim, eu ganhei peso, meus exames vão estar todos alterados. Na verdade, não é só questão do peso, né? É o que ela ganhou, quanto de gordura ela ganhou, por que ela ganhou, como é que tá o estilo de vida dela. E a pessoa que é magra, às vezes ela não vai engordar porque ela não tem facilidade, ela tem uma genética para ser magra, mas ela vai ter, às vezes, baixo percentual de massa magra e alto percentual de gordura. A proporção ali é ruim, né? E aí ela tem os mesmos riscos. Cansaço, indisposição. Então, todo mundo já ouviu alguém falando para a pessoa magra assim, você pode comer, né? Você não engorda. Você pode comer o que você quiser, né? Você não precisa preocupar. Sendo que, na verdade, ela tem sim que se preocupar com a alimentação dela, tem sim que se preocupar com a prática regular de exercício físico, né, com o manejo da saúde mental, com a qualidade do sono. Então, a gente tem que olhar a saúde além da balança, porque não é o sobrepeso ou obesidade só que tem que cuidar, não é só o paciente com diabetes que tem que cuidar, né, são todos. E o que a gente passa de orientação geral para a saúde é válida para todos. Então, aquela coisa assim, eu cozinho saudável para o meu marido que ele tem diabetes, a comida dele é separada. Por quê? Porque é saudável para todo mundo. Todo mundo deveria compartilhar daquela alimentação. E isso é muito importante falar, que às vezes ela colocou perfeitamente, ela é magra e tem esses sintomas, tá? Como é que é o estilo de vida dela? Como é que é a alimentação dela? Como é que é a rotina dela? É sedentária, não é? Bebe, não bebe? Fuma, não fuma? Né? Então, faz quanto de exercício faz, porque é o que a gente está falando, tem pessoa que mais vai na academia do que realmente treina, né? Ou a pessoa, ela acha que ela treina e ela não treina, né? Então, tem toda essa percepção que aí que tal você olhar o indivíduo como um todo, entrar na realidade dele ali e conseguir detectar onde estão as falhas e começar a corrigir. Então, sim, a pessoa magra pode sentir tudo isso e sim, a pessoa magra pode ter diabetes, pressão alta, colesterol alto, né? E tudo mais aí por conta do mau estilo de vida e até, que a gente não pode deixar de falar também, herança genética, né? Igual a obesidade também é genética, né? Mas não é o que desencadeia. É o interruptorzinho lá, né? Você tem um interruptor ali, é o seu estilo de vida que vai determinar, né? Mas ela tem ali uma predisposição. Então, às vezes, ela é uma pessoa magra que tem predisposição para ter hipertensão, para ter diabetes, e ela não colabora para reverter aquilo ali, né? Então, pode ser isso. Agora, pode ser hormonal também? Pode,
né? Porque também não é só a pessoa com sobrepeso ou obesidade que tem desequilíbrio hormonal, né? E principalmente se a mulher está caminhando ali para o climatério e menopausa, né? Todas vão entrar, independente da idade, independente da composição corporal, né? Chegou naquela faixa, está suscetível a sofrer com oscilação hormonal. E até eu falo a questão do... Porque a gente fala muito climatério e menopausa, mas é o próprio ritmo de vida caótico, né? E sem ali o devido cuidado com a saúde mental, também vai impactar sono, vai impactar eixo hormonal, né? Então, não é só a questão do climatério também. E o que daria para essa paciente se beneficiar da medicina esportiva, Doc? Primeiro a gente tem que descobrir a causa, porque igual a Ana falou, tem inúmeras causas, inclusive ela, acho que deu uma puladinha aí, mas tem a questão da parte do quadro psicológico. Que tem, às vezes ela está com depressão, e pode ser aí que isso esteja causando aí um transtorno nela aí que deveria ser tratado com medicação ou com atividade física, né? Quase não gosto de falar. Porque... Achei que ele não ia falar do treino hoje. Tem que treinar. Ponto, treine, né? Porque a primeira coisa que vai fazer o melhor tratamento para ansiedade e depressão é a atividade física. Pessoa, estou depressiva, treina que melhora, tá? Pode não resolver esse seu problema de imediato, mas em alguma coisa vai ser útil. Isso que você está colocando, é legal a gente falar de reforçar a saúde mental, porque o pós-pandemia agravou muito a saúde mental das pessoas. Então, a gente está vivendo agora uma era que é um estresse pós-traumático daquela era da pandemia ali. Inclusive, aumentaram os casos de câncer, porque muitos pararam de fazer rastreio, de fazer prevenção, né? A mamografia, enfim, né? A avaliação ali, a rotina ginecológica. Então, a gente está tendo um impacto não só na saúde física, como na saúde. As pessoas ficaram trancadas e por depressão, agravou aquilo, passou a comer pior, não fazer nada, né? Então, teve um agravo muito grande nos transtornos mentais e a gente está vivendo isso agora. É importante trazer isso à luz também, né? E na parte de treino, você lida com esse tipo de queixa também? Da pessoa que é psicológica? Não, a pessoa que é magra, aparentemente tem nenhum problema, mas não consegue treinar, não consegue desenvolver. Sim, o princípio na minha parte de treino, na parte de vamos falar assim, atividade física, tá ligado muitas vezes na parte, um pouco na parte hormonal e um pouco na parte, igual a doutora falou, de herança genética ali. Vou dar um exemplo de um aluno meu que ele treina comigo 3 vezes na semana, corre, pratica corrida e o triglicérides dele é lá na tampa. Mesmo correndo. Mesmo correndo, percentual e, cara, assim, HDL, LDL controlado, mas triglicérides é herança, entendeu? Genética. Então, assim... Mais um motivo para ele continuar correndo, né? Atendi ele, por sinal, hoje. E falei isso com ele. Então, assim, ele é uma pessoa que ele tem que ter frequência, entendeu? Já perdeu o familiar com isso, entendeu? Com essa patologia, e ele herdou. Então, assim, no meio que eu convivo, acontece muito esses 2 fatores, entendeu? E tem, sim, pessoa com dificuldade para ganhar massa magra, entendeu? Muito, entendeu? Vamos falar assim, eu converso igual a gente conversa muito, doutor, a doutora, é mais fácil você pegar uma pessoa e emagrecer ela do que pegar uma pessoa e colocar massa magra nela. Olha isso. Entendeu? A pessoa que tem dificuldade de ganho de massa, a pessoa mais que ela difícil tem de ajudar do que o obeso que quer emagrecer. A pessoa que ela tem dificuldade de ganho de massa muscular, por algum desses motivos que a gente comentou aqui, é muito difícil, cara. Muito mesmo. Tem aquelas definições de mesomorfo? Sim, é o biotipo. Biotipo? Isso é balela ou não? Não. Não é balela, mas eu vou falar assim que na prática não muda faz muita diferença coisa na orientação, mas existe, né? O padrão corporal ali existe, porque não é todo mundo que tem uma distribuição, falar assim, igualitária ali no corpo de gordura. Tem pessoa que concentra mais abdômen, braço, né? Perna,
quadril. Então, assim, tem um desenho ali, né? Que é a pera, né? Não sei o que, é isso aí, isomorfo, mesomorfo, né? E então, mas na prática não vai mudar. Porque acho que você já viu ali, dieta para Isso, mesomorfo. É. Não, aproveitando, né? Dieta para lipedema, Nossa. dieta para tireoide, dieta para não sei o que, né? Dieta para qualquer coisa ali. Não existe. Existe uma orientação alimentar individualizada para a saúde daquela pessoa ali, mas não tem nada específico que vai fazer. Ah, o que vai melhorar o lipedema? Exercício, alimentação, sono, hidratação, né? E as Recurso pessoas, farmacológico quando necessário. e aí elas acham que vai ter algo específico. Ah, tratamento para o lipedema. Não Achei é que era específico para o mamão. não é específico, né? Ele não é. Ele é para a saúde em geral e, lógico, vai impactar no lipedema. Né? Até vi outro dia na Reels, né, no Instagram, uma pessoa, uma mulher, falando que ela estava sofrendo com lipedema e ela foi ver a cirurgia, ela não tinha dinheiro para cirurgia e ela falou assim, o que me restou foi treinar e comer direito. E ela mostra a transformação dela ali. E as pessoas acham que o que a gente está falando não vale nada, né? Que o que vale, às vezes, é o suplemento, né? Uhum. Explica para o público leigo o que é um lipedema. Lipedema é o acúmulo anormal ali, né, de gordura no tecido adiposo. E tem vários padrões, tem vários níveis, né, grau 1, grau 2, grau 3. E ela, por mais que ela emagreça, né, ela vai ter uma dificuldade gigantesca de perder gordura nesse local. Geralmente E é localizado. membro inferior, bilateral, né? E pode ter braço também, né? Pode, Você tem braço pega. também, eu já peguei só membro inferior. E aí ela acha que vai ter algo especial. Eu já vi até médico vendendo, né? Protocolo de lipedema. Então, assim, não existe nada de especial. Existe o que vai funcionar de treino para aquela pessoa, o que vai funcionar de alimentação para aquela pessoa, né? Mas não é nada específico para aquela doença. Tudo tem que ser individualizado. Né? Sim. Sim. O treino, Sim. a medicação, a dieta, o suplemento, A terapia. a terapia. Essa parte de lipedema também está sendo bem falada agora. Antes era um pouco desconhecido, mas assim, de um tempo para cá tá bem alto esse tema aí. E tem muitas mulheres que têm e desconhece que tem, principalmente, igual a doutora falou, no nível 1 ali, grau 1. Às vezes, por estar ali com um percentual de gordura um pouco mais alto, ela acha que é apenas gordura, principalmente em membro inferior. Né? Dá nos braços e afins, mas normalmente é nos membros inferiores, sim. E, só que tem uns níveis, igual o doutor falou, grau 2, grau 3 e por aí vai. E já peguei muito caso, tem caso de aluna que tem, entendeu? Igual a doutora falou no caso de dieta. Cara, você pega uma aluna que tem, ela toda inflamada, consumia muita farinha branca, muito açúcar, que é o que mais inflama o nosso corpo. E ela foi tirando aos poucos, fazendo uma reeducação alimentar, melhorando isso, tirando, até tirar tudo, junto com o treino. Cara, ela melhorou muito o lipedema dela, entendeu? Então, assim, é o que funciona, entendeu? Não dá para ficar inventando receitinhas milagrosas, né? Tem Não. que fazer o que tem que Ela ser foi feito. desinflamando, entendeu? E o corpo dela foi respondendo. Simples assim, ó. Perfeito. Nossa, só para me dar razão aí de novo, treina que melhora. Quem tem lipedema aí Sim, treina que melhora. sim. Vai resolver 100%? Talvez não, mas que vai Que ficar melhor do que melhora. estava. E tem uma coisa que é certeza, se não treinar, não vai melhorar, né? A tendência é Vai piorar. piorar. Vai A piorar. tendência é piorar. E a tendência é piorar, porque a doutora vai saber falar melhor que eu, dependendo do nível e do tempo, vai chegar um certo tempo ali, uma certa idade, que ela vai começar a sentir desconforto, dor mesmo, entendeu? Uma pessoa sedentária ali e tal, e ela tem o lipedema, dependendo do nível, do grau do lipedema, dói, tá? Então, assim, não é só fins estéticos o lipedema, não. Vai causar um incômodo. Um incômodo. É um desconforto muito desconforto, grande, uma entendeu? sensação ali de peso, né? Pode até ter uma dor em queimação, porque compromete também vascularização, né? E aí, é onde ela fala, não consigo ficar muito em pé, né? E o peso, em geral, já faz isso, excesso de gordura corporal, né? E ela tem uma distribuição
atípica ali da gordura, né? E muito concentrada. Às vezes você olha a pessoa daqui para cima Sim. e a gordura está toda concentrada aqui embaixo, né? Então prejudica muito ela, né? Na deambulação. E aí é onde tem que adaptar exercício, ver o que ela consegue fazer, né? Ajustar a alimentação. Mas eu acho que o principal que deve ficar aqui é que saúde, né? A gente tem que focar na gente como um todo, que é o que a OMS fala. A visão holística, é tudo. Eu preciso olhar tudo. E eu preciso olhar o que vai funcionar para aquela pessoa. Tecla SAP, por favor. O que é deambulação? Boa, Doc. Olha Aí, ó. só. Só ela pega no meu pé? Ah, não. Revidou gostei, agora. Revidou. Caminhar, andar. O jeito que a pessoa se locomove, né? Andar. Ah, tá. Viu? Aguarde. Agora eu entendi. Muito obrigado. Você acabou de assistir uma revanche ao vivo, cara. Bom, então só pra gente tranquilizar aqui a nossa seguidora, ela não falou se podia falar o nome dela, por isso eu não vou falar. Mas então você que também, né, como a nossa seguidora aqui é magra e sente essa dificuldade, fraqueza, indisposição para treinar, primeira coisa, procura ajuda, né? Vai lá na Teico, vai no seu médico, procura um educador físico, né, que está preparado para te ajudar, porque tem como melhorar, não precisa ficar com essa sensação de fraqueza para sempre, né? Algo tá acontecendo, né? Pode ser, igual o doutor falou, mental, né? Pode ser hereditário, pode ser hormonal, algo, não é, tipo assim, algo errado tá acontecendo com ela. Tem Pode algo ser errado. distúrbio de sono também. Então, várias Alguma coisas. coisa tem que regular ali. Tem algo desregulado nela. O normal Precisa é ver se o que sentir é. disposto. Lógico. Né? Fora Não, sim, disso... buscar essa disposição, entendeu? Ninguém está disposto todos os dias, né, Sim, também. Mas é o que assim, eu falei, entendeu? a gente não está motivado todos os Isso. dias, não é Sim, porque eu sim, faço o que eu isso. gosto que não vai ser difícil, que eu não vou querer fazer algum dia. Trabalhe com o que você ama e nunca mais trabalhará. Balela. Exato, então assim... Muito romântica essa frase. Então a gente vai ter... Por mais que ele goste de treinar, tem dia que ele não queria estar treinando. Sim, ó, tem dias... Sério? eu falo Tem isso dia que você não muito. queria treinar? Cara, Força do ódio. Uf, acabei de Tem. ficar melhor agora. ó, eu comento isso muito, né? Vou dar personal pra eles, eu falo, cara, tipo, tem dia que cedo, minha primeira aula do dia, o meu mental começa a negociar comigo, entendeu? Hoje eu vou treinar. Nossa, hoje tem que treinar. Hoje eu vou treinar? Não, vou sabotar. Não, o aeróbico eu vou pular. Entendeu? E é aquela guerra mental o dia inteiro. Se eu ficar dando brecha e me ouvir, já era. Eu vou pular esse treino, entendeu? Então, assim, você vai na disciplina. É na disciplina. A pessoa que ela vai trabalhando a disciplina nela, ela começa a entender e ter mais constância, ter mais frequência. Quando eu falo disciplina, não é só por fins de treino, não. É pra vida, né? É pra tudo. A gente até falou isso aqui em episódios anteriores, né? Essa pessoa, assim como ela tem disciplina pra acordar pra ir trabalhar, por exemplo, tem que ter disciplina pra ir treinar, não vai treinar porque tá com vontade de treinar, vai treinar porque precisa treinar, Isso né? mesmo. Simples É isso que eu ia assim. falar. Por isso que é importante desenvolver uma rotina que te proteja. Porque se você tá desmotivado, o hábito de você ir direto, você não vai querer quebrar a rotina. Você fala, putz, treinei a semana inteira, só não vou treinar. Não, aí você vai e treina. Tá? Tanto que a gente tá avaliando se vai treinar saindo daqui ou não. Tá? O mental tá brigando. Eu não queria falar, mas assim, já que você tocou nesse assunto, a Ana já tentou despachar o Du umas 3 vezes, você viu, né? Eu já falei pra ele. Mas aqui a gente tem um grupo de WhatsApp que ele fala, e aí, vai rolar treino? Eu já falo, eu tô fora. Me inclua fora Só dessa. que aí depois você sabe o que ele faz. Já contei aqui, né? É. E aí, você treinou o que hoje? Nada. Você treinou o que essa semana? Nada. Ah, então tá. Aí Aí é ele dá uma 2 horas de olhadinha no treino. relógio. Entendeu? O último foi 2h30 de Nossa. treino. Esmagou ela lá na academia. Aí, Sobrou só o restinho da... e tem que ser assim, porque se eu quero resultado, né? E é de acordo com o que eu quero de resultado que ele alinha o meu treino. E claro, do que eu consigo entregar ali também, porque varia. Né? Não é todo dia que eu entrego 100% ali do que eu tenho, né? Tem dia que vai... É o melhor do dia, cara. É. Eu costumo falar isso muito com meus alunos. É o melhor hoje, entendeu? É o melhor treino hoje. Tem dia que eu entendo que o doutor não tá legal, entendeu? Mas era o melhor Daquele dia. hoje, entendeu? O melhor hoje. Às vezes eu pego aluno que tipo, manda mensagem, cara, eu já tô 15 minutos atrasado, não vou não. Vai vir, vem, porque eu tô aqui, tô te esperando, meia hora é melhor do que nada.
Entendeu? Igual a doutora fala, às vezes ela não vou treinar hoje, mas entre não treinar e fazer um aeróbico, faz o aeróbico, é melhor do que não fazer nada. Tem uma ponte entre o não fazer nada e o fazer algo. E vou te falar o tanto que é importante isso, porque eu ando furando aí nos treinos, né? Mas aí eu desço o treino fofo, eu faço uma esteira, né? E aí ele pegou para 2h30 ali. Lógico, eu não tava no mesmo rendimento, mas ajuda, entendeu? Ajuda a não sofrer tanto, ajuda, então, a contenção de danos ali ajuda muito. E é isso aí, galera. Hoje, né, o nosso papo aqui foi sobre ter um pouco mais de saúde, e saúde de uma forma bem holística, ampla, saúde mental, saúde física, saúde social. O Busca o Balde nasceu com esse intuito, né? Não dá pra gente ser feliz sem ser minimamente saudável. Então, se você está acompanhando esse episódio aqui e assistiu a gente pelo YouTube, conta pra gente o que você achou, comenta aqui embaixo do episódio, né, o que você achou, se tem alguma outra curiosidade, assim como essa seguidora mandou. Se você tem uma curiosidade, comenta aqui que a gente vai fazer o possível para gravar um episódio dedicado à sua pergunta também. Se você ainda não foi inscrito no canal, o que acontece, Doc? Muita coisa ruim. Não cresce, né? Então, não perde gordura. dá tristeza. Mental. Você bate o carro, fura o pneu. O mental não fica legal. Não fica, né? Não consegue nem treinar, né? Não. Aí, às vezes, a pessoa ela não vai conseguir nem a disciplina necessária. O mental não. vai ganhar Ó, dela. deixa eu dar uma dica. Tipo assim, ó. Põe uma disciplina de assistir o Buscando Balde toda semana. Pronto, ó. Segunda-feira, segundou com Busca o Balde. Já Pronto. começa ali, ó. É regra. Igual, tipo, tem o hábito de colar frases motivacionais na geladeira. Tipo, põe lá, assistir Buscando Balde segunda. E aí já começa a semana por aí. Você vai moldando Entendeu? o seu mental. Perfeito, perfeito. Ao invés de ficar consumindo porcariada O mental nas é redes treinável, sociais, André. né? Entendeu? Converso isso muito com a doutora. É treinável. Mental, a nossa mente. E Entendeu? a gente pode treinar ela, não mentir tanto assim a pra gente. psicóloga né? nossa lá da clínica lá, ela falou, ela usou essa frase comigo e eu guardei pra mim. A mente Entendeu? mente. A nossa mente. É isso aí. Entendeu? Então, se você não quer deixar sua mente mentir pra você, se inscreve aqui no canal. Se você acompanhou a gente pelo Spotify, segue a gente aí no Spotify também. Deixa 5 estrelinhas que você ajuda o algoritmo a entregar esse conteúdo para mais pessoas que podem se beneficiar. Encaminha para aquela pessoa magra que você acha que ela tá precisando de um médico, de uma ajuda, porque você vai contribuir com a vida dessa pessoa. Esse foi o Busca o Balde de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado pela visita de Eu novo. que Dudu. agradeço. Venha Eu que sempre, agradeço. as Muito portas estão obrigado. abertas. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Valeu. Obrigado, Doc. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo. Até mais. Até mais.